Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar o quê? Literatura, para a gente conhecer novos textos, novos autores, viajar pelas histórias, nos fazermos de alguns personagens, que isso é bem gostoso quando a gente consegue ali entrar naquele personagem, sentir aquele personagem e, claro, viajar por todos os lugares que as histórias nos oferecem, que a gente sabe muito bem que por meio da literatura a gente pode fazer o quê? Viajar sem sair do lugar. E claro que antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, antes de nós iniciarmos o nosso texto, vamos fazer uma viagem sem que a gente saia do lugar? Então a gente vai começar e eu trago para vocês o quê? Esse mapa eu sei que você conhece, claro, o mapa do Brasil. Para onde será que nós vamos? Nós já sabemos que é algum lugar do Brasil. Para onde será que nós vamos? Para onde você gostaria de ir? Para que lugar do Brasil você gostaria de ir? Que lugar do Brasil você gostaria de conhecer algumas histórias? A gente sabe que os nossos autores brasileiros, eles escrevem muito sobre algumas regiões brasileiras. E hoje a gente vai lá para cima. Olha só, nós vamos para o Rio Grande do Norte. Nós vamos lá para o Rio Grande do Norte. Conhece o Rio Grande do Norte? Já visitou o Rio Grande do Norte? Já foi com visita? Você tem parentes no Rio Grande do Norte? Conhece lá? Se você não conhece, não se preocupe. Por quê? Porque eu vou te convidar para que nós possamos entrar nesse Rio Grande do Norte, conhecer. Então eu te convido a assistir a um vídeo para sabermos mais sobre o Rio Grande do Norte. Vamos assistir? Então vem! Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos.
E então, gostou de conhecer o Rio Grande do Norte? Ficou com vontade de conhecer o Rio Grande do Norte? Parece um lugar tão bonito, né? Com aquelas praias, aquelas viagens que eles fazem, e aqueles pratos que aparecem. Então, o Rio Grande do Norte parece oferecer ali muita coisa, mas também nos oferece o quê? Muita cultura. Rio Grande do Norte não é somente praia, não. Nós temos cultura, bastante cultura nesse lugar. E nós estamos falando do Rio Grande do Norte, por quê? Porque o nosso autor de hoje, ele é o Márcio Benjamin. Já ouviu falar esse nome? Márcio Benjamin é um autor bem contemporâneo, um autor super jovem, um autor brasileiro super jovem. E ele, olha só, Márcio Benjamin Costa Ribeiro, um natalense, ou seja, nasceu em Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Tem 40 anos, trabalha como advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e costuma apresentar-se como um escravo das letras. Olha que bacana! Ele tem a profissão de advogado, ele é formado, né, em direito, mas ele costuma dizer o quê? Que ele é um escravo das letras. Desde os 13 anos, é metido com lápis e papéis, tentando mostrar aos outros um pouco do que se passa em sua cabeça. Sabe o que eu gosto bastante desse autor, o Márcio Benjamin? Porque olha só, desde os 13 anos, mais ou menos, a idade de vocês. Então conseguem perceber que vocês também podem ser escritores e, como o Márcio, colocar o quê? Colocar no papel aquilo que passa na cabeça. Não é bacana? Lá, desde os 13 anos, ele faz essa escrita. E hoje já com 40. Participante usual de antologias de terror, também já fez muita gente rir com suas ácidas peças de teatro. Então, o nosso autor, o Márcio Benjamin, ele escreve terror. Ele já participou de muitas coletâneas, né, de contos de terror e de mistério, mas também já fez rir ali com peças de teatro. Eu sou suspeito por falar desse nosso autor, o Márcio Benjamin. Por quê? Porque por mais que ele seja lá do Rio Grande do Norte, esteja tão longe da gente aqui fisicamente, o nosso autor de hoje, ele é uma pessoa extremamente acessível.
É super fácil você falar com ele sempre te responde, ele manda e-mails, ele responde você nas redes sociais. Então, se vocês gostarem do conto, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conto que nós vamos trabalhar hoje, entre em contato, elogie o autor. Por quê? Porque ele é realmente uma pessoa extremamente acessível e nos cedeu, olha só, nos cedeu o conto de hoje. Trouxe para vocês algumas das obras do Márcio. Ele escreveu Fome. Percebam como nós temos ali já uma ideia do quê? Nós temos uma ideia de terror, né? Parece ali que nós vamos trabalhar um pouco sobre zumbis. Depois ele tem Maldito Sertão e Agouro. Então ele tem essas obras dele que estão disponíveis aí à venda na internet. São obras de contos, então é bem interessante, porque são histórias menores. A gente já viu algumas características dos contos, nós sabemos que são histórias menores, que vão trazer ali poucos detalhes, né? Os personagens, eles têm poucos detalhes. Toda a história vai girar em torno de um único acontecimento. Então isso é bem interessante, né? Fica ali mais fácil para você fazer a leitura. E a gente vai começar a pensar no que nós vamos ler hoje. E é claro que para a gente pensar no que nós vamos ler hoje, a gente tem que pensar o quê? Primeira coisa, nós vamos tentar descobrir o título. Trouxe para vocês duas coisas. Olha só, não tem segredo nenhum. Eu sei que você sabe o que é isso, mas o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem e somar com essa outra imagem. O que será que nós teremos de título? Vou dar um tempinho para você pensar, colocar aí no papel todas as possibilidades e eu volto para a gente continuar. Professor, eu acho que eu consegui descobrir qual é o título dessa história. Será que você descobriu mesmo? Será que você pesquisou o nome do nosso autor para descobrir o nome da história? Não, professor, eu descobri ali que é Casa de 2 Andares e Árvore Atrás do Muro. Pode ser um nome interessante. Casa de 2 andares, mais o céu azul e o muro branco. Casa e muro. E aí? O que será que você colocou? Quais são as possibilidades? Porque as possibilidades são inúmeras. Às vezes a gente consegue pegar só um detalhezinho do desenho e transformar ali em um título. Então, vamos conferir qual é o título. O título é Uma Casa de Muro Branco. Ficou fácil, né? Com aquelas dicas que foram dadas para vocês ali. Nós tínhamos a casa, tínhamos também o muro branco e o título exatamente daquele jeito. Uma Casa de Muro Branco. E esse conto, Uma Casa de Muro Branco, está nesse livro aqui, ó. Nesse livro, que é uma reunião de contos do nosso escritor Márcio Benjamin, chamado Maldito Sertão. Essa obra em específico, posso dizer para vocês com muito orgulho que essa obra em específico, o autor fez a doação para uma das nossas bibliotecas da cidade, das nossas bibliotecas das nossas escolas. Não é bacana? O próprio autor fez a doação da obra e inclusive colocou aqui uma dedicatória para aquela biblioteca que ele doou. Bacana, né? Quando eu digo para vocês que se trata de um autor bem acessível,
É disso que eu estou falando e de muito mais. Então, ele traz aqui, nesse livro, Maldito Sertão. Olha só, por isso que a gente começou a falar lá no início do Rio Grande do Norte. Imagino que vocês perceberam que trouxe ali não somente a praia, mas trouxe ali um sertão também naquele vídeo. Mas antes da gente começar ainda a saber dessa história, eu vou ter uma pergunta para vocês. Nós sabemos, né, que o nosso autor é fã de mistério. Lembram que ele gosta ali, participou, escreveu mistérios e até mesmo pela capa a gente consegue perceber, né, e até mesmo pelo título do livro Maldito Sertão a gente consegue perceber que vai ter alguma coisa de mistério e de terror. Qual poderia ser a história do conto Uma Casa de Muro Branco? Vamos nos imaginar agora na escola. O professor chega para vocês e falam assim: vocês vão escrever um texto, né, um conto, uma narrativa ali, com esse título, Uma Casa de Muro Branco. Como que você faria isso? Que história você ia contar sobre essa casa de muro branco? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, colocar a sua criatividade no papel, o cérebro para funcionar, e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram construir aí, na mente de vocês, uma narrativa para esse texto com o título Uma Casa de Muro Branco? Será que você chegou próximo do que o nosso autor traz? Colocou bastante mistério na sua ideia? Colocou terror nessa sua ideia? Vamos então começar Uma Casa de Muro Branco de Márcio Benjamin. Um pessoal até então humilde, que tinha recebido de herança de um tio distante uma casa grande, boa, encavada na pontinha da cidade. Talvez, quem sabe, aperreados com a violência ou procurando maiores oportunidades, chegaram de mala e cuia à casa nova, decididos a recomeçar com gosto a vida. Já aconteceu isso com vocês, com alguém que vocês conhecem, de se mudar de algum lugar para o outro, com essa ideia de recomeçar a vida? É o que vai acontecer, então, aqui com os nossos personagens. Já percebemos que eles receberam essa casa de herança e com desejo, né, de mudar. E nós temos também, na linguagem desse nosso autor, algo muito característico dele, que é trazer a linguagem ali que eles realmente falam, a linguagem coloquial. Lembrando que se nós estamos falando de conto, o conto é aquele tipo de texto, aquela ideia de texto, é aquele texto que você vai ler e parece que você está ouvindo alguém te contar. Então, por isso, essa linguagem muito mais tranquila, uma linguagem muito mais suave. Mas vamos continuar a história, professor, porque eu estou interessado, porque se trata de mistério, se trata de terror, e eu sou dessas pessoas que gostam dessas histórias. Então, vamos lá. A tiracolo trazia umas pequenas bugigangas, um menino pequeno demais para sentir saudades e muita vontade de trabalhar. Foi suficiente, porque pretendiam abrir uma sorveteria, ainda novidade no interior daqueles tempos, e começar a fazer dinheiro se aproveitando daquela agonia que era o mormaço do sertão. Com muito trabalho à vista e a falta de mão de obra, a mulher, contrariando o pensamento da época, precisaria colocar o pé no batente e ajudar o marido na loja. E o menininho não podia ficar só. E agora a gente já vai pensar. Nós lemos ali uma introdução, vimos os nossos personagens chegarem
na cidade. Só que eu tenho uma pergunta. Já é possível imaginarmos em que época a história se passa? Será que você conseguiu perceber ali? Por quê? É possível? Já vou dizer para você. É possível, ok? E por que é possível? O que nós lemos no texto até agora que é possível a gente identificar mais ou menos, não precisa ser a data correta, identificar mais ou menos quando se passa a história. Vou dar um tempo para você lembrar o que nós lemos, escrever aí e eu já volto. E então, conseguiram lembrar daquilo que nós já lemos para tentarmos identificar em que época que acontece essa história? É bem interessante a gente pensar na época em que as histórias acontecem para a gente perceber ali alguma coisa histórica, realmente histórica no texto, porque as coisas vão mudando e hoje possivelmente poderia ser totalmente diferente, como daqui a muito tempo vai ser diferente das coisas que as pessoas escrevem hoje. Mas nós trouxemos no texto para vocês duas indicações, né, de período ali. Então, nós temos que a sorveteria ainda era uma coisa nova naquela região. Então, a sorveteria para nós, né, nos dias de hoje, nós temos sorveterias assim, espalhadas pelas cidades. Então, a gente sabe que quando começou, então, já faz muito tempo. E tínhamos também uma informação bem importante, que é uma informação histórica, inclusive, que é a questão da mulher não poder trabalhar. Lembram que a mulher, contrariando o pensamento da época, ela iria trabalhar. Então, a gente está falando aí, próximo ali, talvez, da Segunda Guerra Mundial, nesse período aí, quando as mulheres começaram realmente, efetivamente, né, conseguiram ali trabalhar. Então, é interessante a gente pensar nessas ideias, até mesmo para a gente pensar a respeito de como essa história se desenrola. Então, a gente já tem, nesse momento, uma ideia de tempo. Ah, professor, mas eu não entendi. Eu não sei que tempo está acontecendo. Então, faz o seguinte, pense que faz muito tempo mesmo que essa história aconteceu. Resolveram o problema trazendo mais uma novidade para aquela cidadezinha ainda tão provinciana e contrataram uma menina para tomar conta da criança. Lembram? A criança não podia ficar sozinha, como que a mulher ia ajudar na sorveteria se a criança não poderia ficar sozinha. Então, contrataram alguém, olha, uma menina. Menina, não diz se é adulto, né? Só diz que é uma menina. Eliane era mocinha, filha de pai perdido no mundo e mãe lavadeira. O convite para ganhar algum dinheiro veio como uma bênção. Claro, nós temos ali uma mocinha, tem esse pai, né, perdido. Claro que ganhar dinheiro numa cidadezinha pequena e provinciana, como já foi dito, é muito importante. Claro que vem ali de bom grado aquele dinheiro. Pedro Henrique, apesar de ter nome de criança traquina, era menino bom, educado e obediente. Estava na fase das perguntas, que vez em quando lascavam a cabeça do povo. Olha só que interessante que traz. Pedro Henrique, apesar de ter nome de criança traquina. Ah, professor, mas eu me chamo Pedro Henrique, mas eu não sou traquina. Eu sou um menino bom. Não fico fazendo aí muita traquinagem por aí. Então ele lá, né, ele coloca que Pedro Henrique é nome de menino travesso. E você? Você chama Pedro Henrique? Você é travesso? Você concorda com o nosso autor?
Não concorda? Você acha que você é bonzinho demais, que não tem nada de traquinagem? Mas olha só, estava na fase das perguntas. O nosso menino estava na fase das perguntas. Por isso, por falar em pergunta, eu tenho mais uma para vocês. Para termos uma ideia da idade da criança, precisamos saber em que fase é a idade das perguntas. Né? Porque a gente sabe ali que se trata de um menininho, mas a gente não tem uma ideia de idade. Lembra? Um conto. O conto ele não vai dar muitos detalhes sobre os personagens, tá? Qual é essa fase? Qual é a fase das perguntas? Você se lembra dessa fase das perguntas? Com certeza você passou por essa fase das perguntas. Coloque aí, mais ou menos, qual a idade que se tem essas crianças. Se você não se lembra, pergunte para alguém que está aí próximo a você, que você consiga questionar sobre essa fase das perguntas. Vou te dar um tempo para isso e eu volto para a gente continuar. Então, consegui descobrir aí em que fase. Eu não vou dar uma idade correta para vocês dessa fase, mas alguns estudos psicológicos trazem aí que as crianças começam a fazer algumas perguntas aos 3 anos, aí aos 5 anos as perguntas vão mudando, mas continua ainda com as perguntas. Claro que fazer perguntas a gente vai fazer pro resto da vida, mas nessa fase pergunta-se muito a respeito de absolutamente tudo. Olha o que o nosso personagem pergunta. A chuva vem de onde? Por que fica de noite? São perguntas bem infantis. Eliane, analfabeta de pai e mãe, tentava responder às dúvidas do menino da melhor forma possível, mas acabava até achando graça e enrolando-o com suas cantigas de roda e histórias para dormir. Até que começou. E agora a gente vai colocar a nossa criatividade. Até que começou. O que poderia ter começado? Lembram? História de mistério, história de terror. Vou dar um tempo para você criar aí o que poderia ter começado e eu volto para a gente continuar. Vamos então cada vez mais mergulhar nessa história e descobrir o que poderia ter começado? Olhem só, do nada, a criança tão animada e alegre passou a ficar cada vez mais solitária, falando sozinho pelos cantos. Uma vez tão sorridente, já não achava mais graça em nada, deixando de lado até os quitutes do interior. Foi no meio de uma colherada que começou. Eliane, quem é esse homem aí do seu lado?
A babá, tão acostumada e destemida com história de assombração, tremia que nem muda de árvore. Com a respiração pesada, raspou o prato do mingau e procurou fazer que não via o rosto do menino, respondendo às perguntas de um homem que só ele via. E agora? Quem poderia ser o homem? E por que ele estaria conversando com o garoto? E aí, vamos colocar toda aquela sua história de leitura, tudo aquilo, as suas histórias de mundo, aquilo que você já leu, aquilo que você já viu aí e pensar, quem poderia ser essa pessoa? E por que o menino foi o escolhido para conversar? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. E então, conseguiram colocar aí? Ah, professor, eu lembro de algo que eu li ou algo que eu assisti e eu coloquei algo parecido. Pode ser? Claro que pode ser. Você vai usar, claro, a sua criatividade. Mas existe esse homem na nossa história e a gente vai tentar descobrir quem é ele. Foi quando Pedro Henrique começou a responder perguntas sobre ela que a mocinha perdeu o juízo de vez e não teve vergonha de chorar. Tá chorando, Eliane? Sem responder. Eliane só teve forças para pegar o menino pelo braço e deixar a casa. Escanchado nela, Pedro Henrique deitou a cabeça em seu ombro e, virado para trás, deu tchau ao Senhor, que não passou da porta. Olha uma informação importante. Por que o homem não vem com a gente, Eliane? Aliviada, Eliane quase corria. Só parou, enfim, no patamar da igreja. Sentada no degrau, sem saber muito o que fazer, alisava os cabelos louros de Pedro Henrique. Eliane, o que o velhinho está fazendo em pé ali na praça? Angustiada, tentava decifrar no ar as pessoas que o menino dizia ver. Eliane, por que o homem está apontando para você? Já mandando a sua tranquilidade embora, Eliane precisou entrar na igreja. Precisou varrer para o lado o medo de que lhe achassem louca e cruzou as portas de madeira. O padre, já velho, de primeiro duvidou. Mas foram tantos os detalhes da aparição que em pouco tempo ele identificou as formas de seu Aderbal, um fazendeiro com ar de amarrado que tinha morrido fazia muito tempo. Com a promessa de que não dissesse a ninguém, prometeu que a missa daquela noite ia ser em ação de graças ao velho e sua família. Eliane, agradecida, beijou as mãos do padre e agradeceu. Só pediu que ele não entrasse tanto em detalhes, porque podia assustar o menino. Que menino? Perguntou o padre. E agora?
Que menino? Pedro Henrique, um menino pequeno ainda, com cachinhos loiros de anjo e uma mania de perguntar tão típica da sua idade. Pedrinho, neto de seu Aderbal. Olha, a gente já tem a resposta lá do início, que como seu pai e sua mãe tinha morrido em um terrível acidente de avião quando vinham conhecer o avô. Espera aí, professor. Vamos retomar um pouquinho o que já foi lido, porque eu tô ficando perdido. Lá no início, vinha uma família naquela casa de muro branco com o Pedrinho. O Pedrinho e a família aconteceram o quê? Um acidente de avião. E o seu Aderbal, a gente já sabe que morreu faz muito tempo. E agora? Faltou um fiapo para Eliane enlouquecer. Saiu desembestada de dentro da igreja e foi direto para casa fazer as malas. Ia embora. Até eu iria embora. Aquela noite, o povo da cidade não entendeu muito bem quando o padre começou a rezar a ação de graças. Todo mundo no interior se conhecia e seu Aderbal não tinha mais parentes vivos que pudessem ter pedido a missa. Talvez o padre andasse doido. Quem sabe? Maluco, como Eliane, que foi vista atravessando a cidade de mãos dadas com o vento, conversando com ninguém na porta da casa de seu Aderbal. Eliane, que no outro dia pegou o primeiro ônibus para a capital. Com a cabeça encostada no vidro da janela, a mocinha se despedia da mãe, que enxugava um choro aliviado. Aquele interior tinha acabado faz tempo. O interior já não servia mais para Eliane. Quem sabe, em breve, ela não ia ter um cantinho na casa de sua filha, lá na capital. As lágrimas de Eliane deram lugar a um desespero sem nome quando ela percebeu, com as mãos no ombro de sua mãe, o que tinha restado de seu Aderbal. E sentiu na poltrona vazia ao seu lado uma pressão de pequeninos dedos que seguravam a sua mão. A nossa história terminou. A Eliane saiu da cidade, mas por que você acha que Pedro Henrique e seu Aderbal apareceram para Eliane? De acordo com o que a gente leu, por que você acha que somente para Eliane? Vou dar um tempo para você escrever aí e eu volto para a gente continuar.
Então, por que você acha que o Pedro Henrique e o seu Aderbal apareceram para Eliane? Né? A gente não tem uma resposta no texto, mas a gente pode imaginar uma situação por aquilo que a mãe falou para Eliane, que o interior, né, o interior, aquela cidadezinha provinciana, já não servia mais para a Eliane. E será que ela teria ido embora para a capital se nada disso tivesse acontecido? Então pode ser ali que o Pedro Henrique e o seu Aderbal apareceram justamente para dar coragem para a Eliane seguir a vida em frente. Então, gostaram do conto Uma Casa de Muro Branco? Foi aquilo que vocês tinham pensado? Foi a história que você imaginou? Lembrando que nós fizemos a leitura do quê? De um conto de terror, um conto de mistério. Nós temos ali um mistério, né? No próprio conto a gente não tem as respostas, mas a gente consegue imaginar o que poderia ter acontecido. E agora eu volto a dizer para vocês sobre as nossas características do conto. Lembram? Conseguiram perceber isso enquanto nós estávamos fazendo a leitura? Que os personagens, eles não possuem ali descrição de como são os personagens, a gente tem ideia desses personagens, e o bacana disso, quando não tem essa descrição de personagens, é justamente você poder dar essas características, porque daí você pode imaginá-lo do jeito que você quiser. A gente tem ali que o Pedro, né, o Pedro Henrique, ele tem aqueles cabelos cacheadinhos e loirinhos, né? Então esse a gente não consegue fugir muito, mas a Eliane a gente pode imaginar de um jeito. Os restos, né? Aquilo que restou do seu Aderbal, lembram na história que estava ali com a mão no ombro da mãe da Eliane? Você pode imaginar do jeito que você preferir. Isso é bem bacana dos contos. O conto, ele pode dar a você inúmeras possibilidades. Você tem ali inúmeras possibilidades, você transforma o conto do jeito que você prefere. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa história de mistério, nossa história de terror de hoje. E por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!